Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 3, Crimes em Espécie, nós abordaremos agora o rol do elenco dos crimes contra o patrimônio do indivíduo. E esse assunto é um assunto por demais importante, porque não apenas é cobrado constantemente em provas de concurso público, no exame da ordem, mas é assunto que demanda circunstâncias do nosso dia a dia. É assunto com o qual nós estamos acostumados a nos deparar durante todos os dias de nossa vida. Seja através de informações em jornais, seja através de vivência própria, de conhecimento, seja como for, nós nos depararemos agora, nos exemplos que nós falaremos aqui, sempre com uma circunstância que nos faz rememorar alguma situação no que toca aos crimes contra o patrimônio do indivíduo. E aqui é importante nós considerarmos que é comum as pessoas, sobretudo noticiários, repórteres, eles fazerem certa confusão na hora de distinguirem entre um instituto delitivo e outro, às vezes trocando nomenclatura e, por vezes, esquecendo de elementos e requisitos indispensáveis à configuração de determinado crime contra o patrimônio. Por isso, sem mais delongas, eu já te convido agora a observar comigo a lista, a relação dos tipos penais que configuram os crimes contra o patrimônio. E aí você verá que são 10 institutos que nós abordaremos nessa nossa aula. Que você já deve estar perguntando, mas professor, 10 institutos numa única aula? Não vai ficar muito apertado? Não vai ficar deficiente o conteúdo? Sim, pessoal, ficaria. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa nossa aula de crimes contra o patrimônio em 2 aulas. Na nossa aula de hoje, nós abordaremos o crime de furto, do artigo 155 do Código Penal, o crime de roubo, no artigo 157 do Código Penal, e o crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal. Aí você já deve estar pensando, mas essa divisão não está um tanto desequilibrada, professor? Abordaremos 3 institutos na aula de hoje e 7 na próxima aula. É que, gente, esses institutos do furto, roubo e extorsão, além de eles se confundirem muito, de misturar muito no entendimento de algumas pessoas, eles demandam um conteúdo programático bem maior do que os outros. Vocês vão ver que são muitos detalhes, muitas nuances, muitas características, peculiaridades de cada um dos 3 institutos, que, sem a menor sombra de dúvida, ocuparão um tempo bem maior do que quando nós falarmos dos outros 7 institutos. Beleza? Então vamos combinar o seguinte, vamos direto agora, sem maiores perdas de tempo, para entendermos as peculiaridades do crime de furto, previsto ao teor do artigo 155 do Código Penal brasileiro. A redação do tipo penal versa que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel prevê uma pena de reclusão que varia de 1 a 4 anos e multa. Olha só, gente, em que consiste o crime, no crime de furto? É a conduta que o indivíduo subtrai uma coisa que pertence a outra pessoa. Ele também pode subtrair para si ou para outrem. E o ânimos do agente é o que vai determinar agora a caracterização do crime de furto. E este ânimos é chamado ânimos assenhoreamento. E o que quer significar o ânimos assenhoreamento ou intenção de ser senhor da coisa? Pois bem, acontece o ânimos assenhoramento quando o indivíduo que subtrai uma coisa alheia móvel para si ou para outrem, ele incorpora essa coisa ao seu patrimônio. Imagine agora que eu subtraísse esse fone de ouvido, uma coisa alheia móvel, ou para mim, ou para outra pessoa,
e incorporasse no meu patrimônio. Ou seja, a partir de agora eu torno-me senhor dessa coisa. Esta coisa agora eu considero que ela passa a ser minha. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós veremos mais adiante que existem espécies de furto que em que pese ser denominado furto, em que pese haver a elementar da subtração da coisa, mas não haverá ânimos a senhoreamento para efeito de configurar o delito tipificado ao teor do artigo 155 do Código Penal. Então perceba, antes de nós abordarmos mais acuradamente os detalhes sobre o crime de furto, é importante que você entenda qual é o momento consumativo. Em que momento estará efetivamente configurado o crime de furto? Eis a questão. Isto porque é muito corriqueiro em prova de concurso estar cobrando o momento consumativo. Sabe por quê, gente? Porque são 4 as teorias abordadas na doutrina para tentar explicar o momento da configuração do crime de furto. E são elas. A primeira é a teoria da contrácio. A consumação, nessa teoria, dá-se-á pelo simples contato do agente e a coisa alheia móvel. Então, segundo a teoria da contrácio, basta o agente tocar na coisa alheia que automaticamente o crime de furto estaria consumado. Cuidado! Nós observaremos, a partir dessas teorias, que não são todas elas que serão adotadas no nosso ordenamento jurídico pátrio, nem pelos nossos tribunais, e muito menos pela nossa doutrina majoritária. Mas, continuemos. A segunda teoria é a teoria da appreensio. Quando a coisa é retirada da esfera da disponibilidade da vítima, mas não necessariamente da esfera da sua vigilância. Imagine agora que uma coisa está sendo subtraída, é retirada da esfera da disponibilidade da vítima, mas a vítima continua de olho naquela coisa. Por exemplo, imagine agora que um celular foi furtado e a vítima está monitorando agora a ação delitiva. Ele continua acompanhando, ele continua seguindo o autor do fato, porém, para essa teoria, o momento consumativo já se deu a partir do momento que a coisa foi retirada da esfera da disponibilidade da vítima, ainda que esteja sob a esfera da sua vigilância. Já a teoria da ablácio consiste na consumação que vai além da apreensão da coisa. Ela é transportada de um lugar para o outro. Então imagine agora que a coisa foi subtraída e foi retirada da esfera de disponibilidade e da esfera de vigilância da vítima e foi transportada para outro local. Para essa teoria, o crime de furto já estaria configurado a partir do momento que a coisa foi retirada de um lugar e levado para outro lugar. Finalmente, a quarta teoria, que é a teoria da ilácio, consiste em que a consumação só ocorrerá quando a coisa alheia móvel for levada de um lugar para o outro e passe a estar, o autor delitivo, na posse mansa e pacífica daquela coisa. Então, observe, ele retirou a coisa, transportou para outro lugar, afastou da esfera de disponibilidade, da esfera de vigilância, e agora ele tem a coisa na posse mansa e pacífica, ou seja, o proprietário da coisa não conseguiu encontrá-lo e não foi atrás dele para recuperar a coisa. Só então, segundo essa teoria, é que o crime de furto estaria configurado. Pois bem, pessoal, qual a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico pátrio? 570 adotou teoria similar, em similitude, com entendimento na mesma linha do STJ, a versão da e a versão da coisa. Isto já estaria configurado em furto, porque o STJ e o STF adotam a mosse da inversão da posse.
Assim, pois, está efetivamente adotado pelos anteriores, pela sua majoritária, ou seja, sua visibilidade. Ou seja, basta que uma coisa seja subtraída e retirada da disponibilidade da vítima, independentemente dela estar vigiando aquela coisa, que o crime de furto já está configurado. Imagine agora que um carro foi furtado, mas a vítima percebeu, entrou num táxi e seguiu o seu carro furtado. Mesmo que ela esteja seguindo, observando, imagine que ela pegue o telefone, ligue para a autoridade policial que efetue a prisão do meliante. O crime de furto, nesta hipótese, nos termos da teoria da apreensão, já está devidamente configurado. É o entendimento do STJ e do STF. Beleza, pessoal? Tipos de furto. Olha só. São eles o furto de uso, o furto famélico, o furto de coisa perdida, furto de coisa de ninguém e furto de coisa abandonada. Vamos abordar cada um deles. Bom, o furto de uso, em que pese a designação de furto, não haverá configuração delitiva nos termos do artigo 155 do Código Penal. Por quê? Porque o furto de uso consiste na subtração da coisa, conforme a designação, só para uso. Não haverá ânimos assenhoreamento. A pessoa subtrai uma coisa só para usá-la e depois devolve a coisa. O exemplo clássico é que o indivíduo passa e encontra uma moto Agrale, 2Ts, 2 tempos. E aí você que está me assistindo, que é muito jovem, que tem menos de seus 30 anos de idade, não conhece esse tipo de moto ainda. Mas essa moto era uma moto comumente usada para fazer trilha, uma moto de rally, uma moto que os pneus tinham cravos grossos. E aí o camarada achou a moto muito bonita e disse, poxa vida, parece com a moto que eu tinha, eu vou pegar para dar uma volta, não é possível que o proprietário vai ficar chateado comigo, eu sou da mesma época dele. Ele pega a moto, faz uma trilha, passa no lava-jato, lava a moto toda e coloca exatamente no lugar onde encontrou. Responderá pelo crime do artigo 155 do Código Penal? Resposta, de jeito nenhum. Não, professor, não. Por quê? Porque faltou-lhe ânimos assenhoreamento. No caso do furto famélico, em que pese haver o ânimos assenhoreamento, ocorrendo a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem, não estará configurado o crime de furto. Por quê? Porque, gente, imagine agora que uma pessoa subtraiu um pacote de leite, um pacote de biscoito, um pacote de pão, seja lá o que for, de gênero alimentício para matar a sua fome. Por isso a designação furto famélico, de fome. O que acontece? A conduta da pessoa está descrita na norma como delitiva. Ele subtraiu coisa alheia móvel ou para si ou para outrem. E ele incorporou ao seu ânimos assenhoreamento. Mas, pessoal, quando nós estudamos em Direito Penal 1, na teoria do crime, nós vimos que o crime compõe-se por 3 pilares. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. O que acontece agora? Ao analisarmos o fato típico, no caso do furto famélico, observaremos que sim, a conduta de subtrair um pacote de biscoito do supermercado encontra previsão legal no artigo 155 do Código Penal. Portanto, o fato típico está preenchido. A antijuridicidade é quando existe alguma legislação que autoriza a prática daquela conduta. Bom, como todos nós sabemos, não existe nenhuma legislação autorizando ninguém a subtrair um pacote de biscoito, mesmo que seja para matar a fome. Logo, a segunda coluna, a segunda pilar da construção da teoria tripartite do crime está preenchida. Falta agora a terceira coluna, que é a culpabilidade. E o que é a culpabilidade?
é o índice de reprovação social por aquela conduta praticada pelo agente. E aí eu te pergunto, você que está me assistindo agora, temos vivido momentos difíceis por causa dessa pandemia do coronavírus, eu te pergunto, seria razoável eu mandar prender uma pessoa ou fazê-la responder pelos rigores de um processo criminal porque ela subtraiu um pacote de biscoito para matar a sua fome ou a de seu filho, ou um pacote de leite, ou um pote de manteiga? São vários os casos correntes na história do Brasil. Me parece que, segundo a compreensão, a sensibilidade do homem médio, no entendimento mediano da sociedade, essa pessoa não estaria reprovada no seu comportamento. Por isso, excluída a culpabilidade, também estará excluído o crime. Portanto, o furto famélico não configura crime por exclusão da culpabilidade do agente. Já o furto de coisa perdida é que você precisa ter todo o cuidado. Porque, gente, tem um ditado popular que diz assim: achado não é roubado. Bom, que achado não é roubado, não resta a menor sombra de dúvida. Resposta: não é. Achado não é roubado. Mas cuidado, você deve estar pensando, professor, achado então é furtado. Não, achado também não é furtado. Portanto, não haverá furto de coisa perdida, porque a coisa que foi perdida e encontrada por alguém, se não desempenhar os procedimentos determinados pela lei, configurará outro crime. Crime este que nós abordaremos em momento oportuno. Porém, não será roubo e também não será furto. Mas não estou dizendo que achar algo de alguém e não devolver não configure crime. Configura. Só não é roubo e nem é furto. Agora, furto de coisa de ninguém é outra história. Não haverá configuração do furto. Por quê? Porque a coisa não pertence a ninguém. E a elementar do tipo penal, do artigo 155 do Código Penal, é subtrair coisa alheia. Para que seja alheia, tem que ter um dono. Se não é de ninguém, e eu encontro uma coisa que não pertence a ninguém, não há que se falar de furto de coisa de ninguém. Quanto ao furto de coisas abandonadas, a coisa até pertencia a uma pessoa. Mas no momento que ela foi abandonada, imagine ali agora, por exemplo, dizem que isso é muito comum nos Estados Unidos. Imagine agora que lá nos Estados Unidos o indivíduo tem um bem, como se fosse esse controle do ar-condicionado, mas ele acha que ficou obsoleto ou porque arranhou, ele encostou lá no canto, perto do coletor de reciclagem, e alguém passou, observou e disse: uau, essa coisa ainda funciona, eu tenho interesse. E ele pegou a coisa para si. Deverá responder pelo crime de furto? Não. É hipótese de furto de coisa perdida? Não, porque a coisa não foi perdida. A coisa foi abandonada. É coisa de ninguém? Não, ela era de alguém. Mas a partir do momento que ela foi abandonada, o senhor daquela coisa perdeu interesse por ela. Portanto, aquele que se apropria de uma coisa abandonada não estará configurado o delito de furto. Beleza, pessoal? Causa de aumento de pena do parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Cuidado com a informação sobre repouso noturno. Gente, o lugar que é praticado o furto deverá ser habitado, não poderá ser deserto, porque senão perde o sentido da elementar repouso. Porque veja, imagine agora que um supermercado, durante a madrugada, é invadido e tem suas pertenças subtraídas.
haverá, neste caso, a hipótese do repouso noturno. Por quê? Porque o supermercado não funciona naquele horário e isso acabou agravando a pena do indivíduo. Mas imagine um lugar deserto, que não é habitado, que não importa a hora, seja no período diurno ou noturno, nunca tem ninguém. Neste caso, se uma coisa for subtraída de um lugar feito esse, não haverá a incidência do aumento de pena do parágrafo 1º. Por quê? Porque não há hipótese de repouso, nem no período diurno, nem no período noturno. Cuidado, que isso é questão corriqueira em prova de concurso. Furto privilegiado, do parágrafo 2º do artigo 155. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá, 1. Substituir a pena de reclusão pela de detenção. 2. Diminuí-la de 1/3 a 2/3. Ou 3. Aplicar somente a pena de multa. É hipótese de diminuição da pena do agente, que é primário, ou seja, não é afeto à atividade delitiva, e a res furtiva. A coisa furtada é de pequena monta. Furto por equiparação, do parágrafo 3º do artigo 155. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. É aquela hipótese de instalação de gato ou de macaco, como diz aqui no Nordeste. Cuidado! Sei que você que está me assistindo não adota esse tipo de prática na sua casa. Mas se você conhecer alguém que tem um gato instalado na sua casa, um macaco da energia elétrica, um gato net, avise para ele que ele poderá estar incorrendo no crime de furto por equiparação, do parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal. Furto qualificado, quando as penas mínima e máxima, elas aumentam no seu patamar. Vimos que a pena para o crime de furto, ela varia de 1 a 4 anos. Porém, se incidir em uma das qualificadoras do parágrafo 4º, essas penas, seus patamares, eles podem ser dobrados de 2 a 8 anos. Primeira hipótese, se a subtração consiste na destruição ou rompimento de obstáculo. Então imagine agora que para o indivíduo adentrar a uma casa e subtrair as coisas que nela pertencem, ele quebrou o cadeado, ele arrombou a grade, arrombou a porta e adentrou a residência. Nesse caso, ele não responderá pelo furto simples, mas sim pela sua forma qualificada, porque ele irrompeu em obstáculo para chegar ao seu desiderato, que é o objetivo de subtrair a coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Aqui, o exemplo do abuso de confiança é a pessoa que trabalha como secretária do lar. Ela tem total confiança dos seus empregadores e lá acaba se apropriando indevidamente de objetos do lar, da residência com a qual ela trabalha. Mediante fraude, é o exemplo dos indivíduos que se travestem de funcionários da CELP, da Compesa ou de outra empresa para realizar a subtração de coisas dentro do ambiente em que supostamente ele vai anotar os seus registros. A escalada é a hipótese, por exemplo, que para furtar um bem que esteja dentro de uma casa, ele tem que subir o muro, pula e cai dentro da casa para subtrair a coisa. Ele o faz, pratica o furto mediante escalada. E a destreza, pessoal, é o exemplo do pungista, sabe? Aquele camarada que tem a mão boba, aquele camarada que tira a carteira da pessoa, o celular da bolsa da vítima, lá no ônibus, sem ninguém nem notar. Quantas vezes você já viu informação de amigo seu que disse, poxa vida, fui brincar no carnaval e o indivíduo tirou o celular do meu bolso que eu nem senti. Pois bem, esse é o mão boba, esse é o pungista, é o que tem destreza, ele é versátil na subtração sem que a pessoa perceba. Furto qualificado mediante emprego de chave falsa. Cuidado, viu? Não é abrir a porta
com a chave de fenda ou com qualquer utensílio que quebre a fechadura, não. Aqui estamos falando daquela chave mestra, aquela que ela descodifica qualquer cadeado, qualquer tranca, qualquer fechadura. E, finalmente, na hipótese do inciso 4, o furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, imagine agora que 2 ou mais indivíduos em concurso de agente se reúnem para a prática de furto. Responderão pela subtração, não na forma simples, mas sim na sua forma qualificada. A forma majorada, que é um aumento de pena previsto no parágrafo 4º, ocorrerá se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Essa será a hipótese de furto, se praticado com emprego de explosivo ou artefato análogo. É o exemplo dos furtos, dos assaltos, não assaltos, mas dos arrombamentos a banco em que se utiliza explosivo para destruir os caixas eletrônicos. Parágrafo 5º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para um outro estado ou para o exterior, a pena será de reclusão de 3 a 8 anos. Cuidado, que a consumação da majorante do parágrafo 5º se dará quando o veículo sair do território de onde foi furtado e ultrapassar os vales do território para onde se destina. Parágrafo 6º. Se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, a pena será de 2 a 5 anos. Aqui é o exemplo da criação de gado, pessoal. Semovente domesticável de produção é o exemplo de quem cria gado. Se ele subtrair o semovente vivo, inteiro ou em partes, incidirá a causa de aumento de pena do parágrafo 6º. E parágrafo 7º, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios. Então, veja, no parágrafo 4º, se ele pratica o furto utilizando-se de explosivo ou artefato análogo. No parágrafo 7º é se a coisa subtraída é a substância explosiva ou análogo, ou então possibilidade de matéria-prima para a confecção e a fabricação desse tipo de material. Justamente para inibir a prática dos furtos a banco em que se utiliza esse material. Beleza, pessoal? Crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Cuidado, porque tem gente que diz que a diferença do furto para o roubo é justamente o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, a chamada VGA. Cuidado, que a assertiva está incompleta. Violência ou grave ameaça à pessoa são duas diferenças do furto para o roubo. Porém, no roubo, além da violência e da grave ameaça, também haverá a redução da possibilidade de defesa da vítima. Então, veja, se o indivíduo quebra o vidro de um carro e leva sem mexer com ninguém, haverá furto. Porém, se o indivíduo aparece e diz, passa o carro ou eu mato você, ou eu acabo com você, haverá crime de roubo, porque ele usou, nesse caso, de grave ameaça. Porém, ele tira o motorista de dentro do carro, bate muito nele, deixa-o machucado e leva o carro. Haverá roubo pela incidência da violência. Mas imagine um exemplo clássico do Boa Noite Cinderela, em que é colocado um medicamento na bebida do indivíduo que, ao ingerir, perde completamente os sentidos, dorme dopado e é subtraído os seus bens. Neste caso, apesar de não haver violência e nem grave ameaça, mas haverá o roubo sim pela redução da possibilidade
de defesa da vítima. Este tipo penal é a hipótese de roubo próprio. E por que roubo próprio? Porque aqui, primeiro emprega-se a violência e a grave ameaça para depois subtrair a coisa móvel. Então, olha só. Desculpa, é o contrário. Primeiro subtrai a coisa para depois empregar a violência. Observe. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência, e depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade. Hipótese de roubo próprio. Por quê? Porque, gente, o parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal prevê a hipótese de roubo impróprio. Do parágrafo 1º estabelece, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Então, no roubo próprio, o indivíduo usa de violência e grave ameaça para subtrair a coisa. No impróprio, ele subtrai a coisa e depois utiliza de violência e grave ameaça para assegurar a subtração da coisa. Imagine agora que ele pegou o carro e o proprietário do carro viu e disse: o que você está fazendo? Ele puxa uma faca agora e diz assim: estou roubando seu carro. E se você vir para cima de mim, eu mato você. Nessa hipótese, roubo impróprio. Momento consumativo, assim como na hipótese do furto, o momento consumativo será o da teoria da apreensio ou da amócio, exatamente como vimos no crime de furto. Causas de aumento de pena, do parágrafo 2º, aumentar-se-á em 1/3 da pena se, inciso 1, revogado, que previa o roubo praticado pelo uso de arma branca. Interessante, pessoal, é que o inciso 1 foi revogado pela Lei 13.654 de 2018, mas foi reinserido no parágrafo 1º, agora no inciso 7º, pelo pacote anticrimes à Lei 13.964 de 2019. Então, observe, parágrafo 2º, inciso 7, se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Foi revogada em 2018 e reinserida em 2019. Inciso 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3, se a vítima está a serviço de transporte de valores e, cuidado, o agente conhece que o transporte é de valores. Conhecendo a circunstância, haverá causa de aumento de pena. Inciso 3, se a vítima está a ser... inciso 4, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, assim como no caso do crime de furto, no crime de roubo, configurar-se-á quando chegar ao estado de destino. 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. E 6, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, em conjunto ou isoladamente, possibilite sua fabricação, é o mesmo entendimento da hipótese do crime de furto, em que subtrai a coisa, somente que agora, mediante violência ou grave ameaça de material explosivo. Causa de aumento de pena, do parágrafo 2º-A, aumentará a pena em 2/3, inciso 1, se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, não é hipótese de arma branca. Inciso 2, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, como, semelhante ao caso de furto, é a hipótese de assaltos a bancos agora, por exemplo, em que haja o emprego de violência e grave ameaça. A pessoa, e não a coisa, agora utilizando-se de artefato explosivo. Parágrafo 2º-B, inserido pelo pacote anticrimes. Se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Roubo qualificado.
Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Inciso 2, se há morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Aqui, pessoal, nós nos deparamos com o Instituto do Latrocínio. E permita dizer a você, trazer uma informação importante. Cuidado, porque tem gente dizendo que o latrocínio é o roubo seguido de morte. Essa assertiva não está completa e não é verdadeira. O latrocínio consiste na conduta de roubar qualificada com resultado morte. Então, cuidado, porque veja, o indivíduo pode matar para depois roubar, o que haverá latrocínio do mesmo jeito. Assim, tanto faz se o indivíduo rouba e depois do roubo ele mata, ou ele mata e depois rouba, desde que não se confunda o latrocínio do parágrafo 3º, inciso 2, com crime de homicídio. Por quê? Porque aqui o ânimos do agente, como no furto, é ânimos assenhoreamento. Mas porque ele matou para garantir a subtração da coisa. Beleza, pessoal? Dá uma carreira aqui que nosso tempo está apertado. Extorsão, artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Olha só, o dolo especial do tipo a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Então, por exemplo, liga para a família e diz, olha só, eu estou aqui com seu parente, se você não depositar um dinheiro na minha conta, vou matar essa pessoa, crime de extorsão. Causa de aumento de pena, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aqui independe se é arma branca ou arma de fogo, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Extorsão qualificada. Aplica-se a extorsão mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, a pena será de reclusão de 7 a 18 anos. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa é uma condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Aqui nós vemos o Instituto do Sequestro Relâmpago. Porque para que se realize a extorsão é indispensável a restrição da liberdade da vítima. E aqui, pessoal, não confunda extorsão com roubo. Na extorsão, em que pese você está determinando que uma pessoa faça o que ela não quer, podendo utilizar o emprego de violência e grave ameaça, não se confunde com o roubo, porque na extorsão você precisa da vítima para que se configure o delito. Beleza, gente? Tempo bem apertado. Na nossa próxima aula, se Deus assim permitir, nós daremos continuidade aos crimes contra o patrimônio do indivíduo. Forte abraço e até a próxima aula.